Abrisse aí lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, nós estamos iniciando, uma nova série, e nós vamos caminhar durante um tempo nessa série que é Despertando para o Novo de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho falado para vocês aqui semana após semana, eu estou muito entusiasmado, estou muito animado com aquilo que Deus vai fazer no nosso meio para este ano, para esses próximos dias. Estou muito animado, estou entusiasmado, com o coração cheio de expectativa, porque eu creio num Deus todo-poderoso, e aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, a gente precisa estar despertado, atento, alerta, para aquilo que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Você achou aí? Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, capítulo 7, a princípio, nós vamos ler apenas o versículo 9. Quem achou, diga amém. Obrigado, Amaury. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, a princípio nós vamos ler apenas o versículo 9, porque o Senhor tem boas novas. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim: meu irmão, prepare-se, que o Senhor tem boas novas para nós nessa manhã. Amém. Que bom que você veio, que bom que você não ficou em casa dormindo, que o Senhor tem boas novas para nós hoje. Diz assim, capítulo 7, versículo 9: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Esta manhã é manhã de boas novas para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Amém? Glória, graças a Deus, 2, 3 aqui. Deixa eu repetir. Esta manhã é uma manhã de boas novas para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, o livro dos Reis, especificamente o segundo livro dos Reis, ele é uma continuação da história da queda de Judá e da queda de Israel. É um período profético, um período em que Deus mais fala por intermédio dos profetas. Entretanto, irmãos, o que acontece aqui? Quanto mais os profetas falam, quanto mais os profetas revelam aquilo que eles ouvem de Deus, mais desobediente o povo é. Então é por isso que Judá e Israel passam por tantas lutas, por tantas perseguições, por tantas dificuldades, porque apesar de ser um período profético, um período em que Deus revela a sua palavra ao povo de Deus, o povo continua rebelde e desobediente. É aquilo que eu falo sempre, irmãos, parece com alguns dos dias de hoje, É aquilo que eu falo sempre: o homem, desde a sua criação, lá atrás, com Adão e Eva, até os dias de hoje, na sua essência, o homem mudou muito pouco. Falar de conhecimento, falar de tecnologia, falar de desenvolvimento, tirando todas essas coisas, na sua essência, nos seus sentimentos, nas suas taras, nos seus desejos, nas suas cobiças, o homem mudou muito pouco, muito pouco. Então, o mesmo homem que é retratado lá atrás, no Velho Testamento, está falando a respeito de mim, está falando a respeito de você. E aqui, apesar de ser um período profético, um período que Deus falava tremendamente através dos profetas, o povo continuava desobediente. Então, o segundo livro dos Reis aqui, ele vai de um período, Ele vai de um período do ano 896 até o ano de 588 antes de Cristo, que é o ano do cativeiro. Eles vão passando por lutas, dificuldades, até chegar o tempo do cativeiro. E aqui eu queria, nessa passagem, eu queria acompanhar com vocês aqui, é mais uma guerra que Israel está atravessando, por desobediência, por lutas que o Senhor permitiu. Entretanto, o que Ben-Hadad, que é o perseguidor, não sabia, é que este povo, apesar de todas as falhas, apesar dos seus pecados, apesar das suas limitações, eles sempre tinham esperança num Deus todo-poderoso que podia livrá-los. Amém? Amém? Queria que você voltasse uma página aí, nós vamos lá para o versículo 25. Olha o que diz aí, capítulo 6, versículo 25. Houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram ao ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata.
e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Ben-Hadad, ele tinha alguns objetivos com esse cerco. Ele havia cercado Samaria, que era a capital de Israel. Ele havia cercado toda aquela região. E ele tinha alguns objetivos com esse cerco. E um desses objetivos era, à medida que ele cercava a cidade, ninguém poderia entrar, ninguém poderia sair, e à medida que a cidade ficou parada, isolada, começa a haver uma grande fome naquela cidade. E além da fome, há uma crise, além de espiritual, uma crise emocional, porque você já imaginou, você está sitiado, você não pode sair, quem está do lado de fora não pode entrar, a cidade está toda cercada pelo exército inimigo, e começa a haver uma grande fome dentro daquela cidade. Eu fico imaginando os pais tentando alimentar as suas famílias, as mães tentando alimentar os seus filhos, e a luta. Então, ou seja, ele consegue todos os seus objetivos, ninguém consegue entrar, ninguém consegue sair, ele consegue promover uma grande fome no meio daquele povo, e principalmente ele consegue promover ali um desequilíbrio, uma crise emocional em todo aquele povo, porque ele sabia que à medida que os pais não conseguiam alimentar os seus filhos e nem alimentar a si mesmo, eles entrariam em crise até a sua morte. Sabe, irmãos, todos nós, eu tenho falado isso aqui semana após semana, todos nós estamos sujeitos a passar por lutas, e eu sei de alguns de vocês que estão passando por lutas, estão passando por momentos de dificuldades, mas saiba de uma coisa, irmãos, e nós vamos aprender aqui junto com o texto, é no momento de dificuldade, é no momento de luta, que o nosso coração precisa estar mais aberto para ouvir a voz do Senhor, e é muitas vezes, nesses momentos, que o Senhor mais quer falar ao nosso coração. E aqui a gente aprende volto a dizer, mesmo com toda a dificuldade, com toda a falha daquele povo, com toda às vezes o pecado, a falta de entendimento e a falta de atenção com a palavra de Deus, a irreverência com a palavra de Deus, mesmo diante de tudo isso, aqueles homens, aquele povo, o rei sabia que eles criam no Deus verdadeiro de Israel, e que no momento de dificuldade, no momento de luta, eles sabiam a quem eles podiam recorrer. E olha o que acontece aqui, no mesmo capítulo 6, a partir do versículo 26, olha o que diz aqui: passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acode-me, meu rei, meu senhor. E ele lhe disse, no meio dessa luta toda, a cidade sitiada, a cidade cercada, ninguém podia sair, ninguém podia entrar, havia uma grande fome dentro da cidade. Aí diante disso, 2 mulheres vão até o rei, questioná-lo, pedindo uma posição dele diante de uma situação. Agora olha a situação, para você entender o contexto. E elas chegam até o rei, e uma diz para a outra: Senhor, me acode. E ele disse: se o Senhor não te acode, como que eu vou poder te acordar? Olha a resposta que o rei diz: se o Senhor não está nos acudindo, como que eu poder acudir cada uma de vocês? Aí versículo 27, e disse, se o Senhor, versículo 28, perguntou-lhe o rei: o que tens? E respondeu, a mulher respondeu para o rei: esta mulher me disse, dá o seu filho para que hoje nós comamos, e amanhã nós comeremos o meu. Aí versículo 29, cozemos pois o meu filho, e vamos comê-lo, mas diz-lhe, no outro dia dá o teu filho para que nós comemos. E ela o escondeu. 2 mulheres, a fome era tão grande, irmãos, para que a gente possa entender aqui o contexto, a fome era tão grande, que 2 mulheres entraram num acordo lá, falou: olha, você tem um filhinho pequeno aí, para não morrer todo mundo, vamos matar, hoje a gente come o seu filho, alimenta a minha família, alimenta a sua família, e amanhã, quando vir a fome novamente, a gente come o seu. Aqui ia comer primeiro, falou assim: opa, ótimo, tá ótimo, vamos comer então. Só que, dias depois, quando chegou a vez dela oferecer o filho dela, para que se matasse a fome dos outros, ela escondeu o seu filho. Aí essas 2 mulheres aqui chegam diante do rei, diante daquele caos, a cidade cercada, aquela fome, elas chegam diante do rei com essa questão, com essa causa, para que o rei tome uma posição. Mas olha o que acontece aqui, irmãos,
Olha o que acontece. Isso quebrantou profundamente o coração do rei. Ele já estava desequilibrado emocionalmente, ele já estava destruído emocionalmente, com fome, a cidade cercada, pronto para morrer. E chega diante dele duas mulheres, com uma situação como essa. Olha o que ele faz aqui, versículo 30. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. E o povo olhou e viu que trazia um pano do saco, por dentro e sobre a pele. O que acontece aqui, irmãos? Diante dessa situação, a primeira coisa que o rei decide fazer é buscar a presença de Deus. Ele tira a coroa da cabeça, ele coloca roupas de saco e ele coloca a cara no pó. O que isso nos ensina, irmãos? O que isso nos ensina? E eu, como pastor, eu tenho presenciado ao longo dos anos muitas vezes isso. Tem gente, quando eu falo gente, é crente, gente que frequenta a igreja, gente que muitas vezes é fiel, gente que dá a sua oferta, entrega seu dízimo, é fiel, está culto após culto, mas que muitas vezes está passando por lutas, está passando por dificuldade, está passando um perrengue danado, mas não desce do salto, não coloca a cara no pó. Está vendo que está fazendo a coisa errada, está experimentando os dissabores das decisões erradas que tomou lá atrás, está experimentando um tempo difícil, está passando por luta, está atravessando o deserto, mas não se dobra, não coloca a cara no pó, não tira a coroa, não coloca pano de saco, não se retrai e não se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Mas olha o que o rei faz. O rei, diante dessa situação, a primeira coisa que ele faz é ele tira a coroa da sua cabeça. Ele coloca roupas, isso aqui significa humilhação. O rei está dizendo perante Deus e perante todo o povo: Senhor, eu não tenho mais forças, eu não sei mais o que fazer. Senhor, vai adiante, agora é contigo, eu me entrego a ti. Ele está declarando aqui a sua total dependência. A sua total dependência a Deus. Ele se humilha, ele está dizendo: Senhor, eu dependo de ti. Ah, irmãos, quantas vezes nos falta isso? Quantas vezes falta isso para alguns crentes? Para alguns crentes, que às vezes vai o pastor, vai um irmão, vai um líder aconselhar, apontar o erro, falar: irmão, você está no caminho errado, irmã, esse caminho é caminho de morte, irmão, jovem, olha, sai, e aquele nariz empinado, não se rebaixa, não se humilha, não coloca a cara no pó, não tira a coroa da cabeça. Eu vi uma frase uma vez que eu gostei muito, que é o seguinte, irmãos, esse aqui serve para as irmãs, né? Não para os irmãos, mas você vai entender aqui a metáfora, né? Não coloque salto alto no dia de usar rasteirinha, no dia de usar rasteirinha. Tem gente que quer ter uma postura de soberba, uma postura de que está tudo bem, quando as coisas não estão caminhando bem, quando é hora de colocar a cara no pó, quando é hora de tirar a coroa na cabeça e dizer: Senhor, agora é contigo, faz aí o que tu puderes fazer. Sabe, irmãos, e é nesse momento que a manifestação do Senhor, é nesse momento de humilhação, é nesse momento em que nós dobramos o nosso joelho e nós entregamos a nossa condição ao Senhor, que é nesse momento que nós conseguimos atrair a presença do Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia fala, irmãos, que o Senhor não resiste a lágrimas e a um coração quebrantado. O Senhor não resiste. Agora, quantas vezes, com o nosso coração duro, a gente não consegue assumir esse papel? A gente sempre quer passar uma imagem de que está tudo bem, está tudo redondinho mesmo, está para lá e para cá, e vai para lá e para cá. O rei se humilhou, o rei colocou a sua situação diante de todo o povo, se humilhou, colocou a cara no pó, tirou a coroa da cabeça e disse: Senhor, só tu pode fazer alguma coisa. E olha o que diz no capítulo 7, versículo 1, depois que o rei se humilha, depois que o rei declara a sua total dependência ao Senhor. Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã
a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. O profeta está dizendo aqui, Eliseu está dizendo assim, olha, amanhã, mais ou menos, a esta hora, haverá comida em Samaria. Eles estavam cercados, ninguém poderia entrar, ninguém poderia sair, havia fome, as pessoas estavam comendo seus filhos para não morrer de fome, e vem a palavra do Senhor, o profeta chega diante do rei, diante do povo, dizendo assim, assim diz o Senhor, amanhã, mais ou menos nesse horário, haverá comida. Todas as vezes, irmãos, que recebemos, que reconhecemos o poder do Senhor na nossa vida, a possibilidade de sermos socorridos na nossa necessidade é muito maior, muitas vezes o que nos falta é, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e sabe por que muitas vezes nos falta? Porque não buscamos, o rei buscou, o rei se humilhou, o rei colocou a cara no pó, a cara nas cinzas, e vem a palavra do Senhor dizendo a ele, assim diz o Senhor, amanhã, ainda neste horário, próximo desse horário, haverá comida em Samaria. Sabe, irmãos, eu creio num Deus que pode fazer daqui 2 anos, na sua necessidade. Pastor, eu estou esperando há 10, pastor, eu estou esperando há 5, pastor, eu estou esperando há um tempão. Eu creio num Deus que pode fazer em 2 anos, eu creio num Deus que pode fazer em 1 ano, eu creio num Deus que pode fazer em 6 meses, mas eu creio num Deus, esse Deus aqui, que pode fazer amanhã. Eu creio no Deus que diz, assim diz o Senhor, eu posso fazer amanhã. Creio nesse Deus. E sabe, irmãos, eles experimentaram este milagre. A palavra veio até o profeta. Eu disse para vocês que esse era um período profético. Deus falava claramente aos profetas, e os profetas falavam ao rei e ao povo. Entretanto, muitas vezes os profetas eram rejeitados, as suas palavras eram desprezadas, mas no momento de perrengue, no momento de luta, no momento de dificuldade, eles ficavam com o coração, e o Senhor permitia que as coisas acontecessem, para que eles ficassem com o coração mais sensível e os ouvidos mais atentos para aquilo que o Senhor queria fazer, para aquilo que o Senhor queria falar a cada um deles. O profeta chega, olha, amanhã, e o Senhor está dizendo para cada um de vocês aqui, que talvez amanhã, irmãos, eu não sei qual a sua urgência, eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei o que você está esperando, mas olha, pode ser amanhã, o que nos falta muitas vezes é o assim diz o Senhor, e sabe onde você vai achar isso? É buscando Deus, é se humilhando, é colocando a cara no pó, dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Não é esse braço forte que vai resolver as coisas, não é o seu intelecto, não é o seu posicionamento duro, não. O que vai resolver a sua situação é a presença do Senhor e a dependência do Senhor diante daquilo que você está vivendo. Agora, irmãos, a gente serve um Deus, a gente crê num Deus que Ele age da maneira, se eu perguntar aqui, quantos já experimentaram coisas que, pastor, veio de onde eu menos esperava, pastor, aconteceu, e eu nunca ia imaginar que ia ser desse jeito, pastor, aconteceu de uma maneira sobrenatural. Se eu perguntar aqui, eu acho que a maioria de vocês já teve essas experiências, e nós temos um Deus, irmãos, que é muito criativo, e Ele usa o que Ele tem à disposição. Ele faz coisas maravilhosas, e Ele faz do jeito dEle. Muitas vezes Ele usa os seus improváveis para realizar coisas na minha e na sua vida que nós nem imaginamos. Olha o que diz aí, versículo 3 e o versículo 4. 4 homens leprosos, do capítulo 7, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui assentados até que morramos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também nós vamos morrer, não vai adiantar de nada. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Irmãos, eles estavam numa situação, para a gente entender aqui,
Pela tradição, naquela época, os leprosos eles eram separados. Eles eram considerados pessoas impuras, e a lepra era uma doença contagiosa. Então aqueles homens, além de espiritualmente ser uma doença condenável, né, muito ligada ao pecado, eles eram separados de todas as outras pessoas. Então eles, pela tradição, eles não podiam entrar na cidade, eles não podiam se relacionar com o resto do povo. Só que aqui era um momento diferente. Eles sabiam que a cidade estava cercada, eles sabiam que havia muita fome, e eles estavam ali na entrada da cidade sem poder entrar, estavam ali na deles. Eles eram leprosos, eles não eram perturbados, porque as pessoas que tinham contato com eles provavelmente poderiam ser contaminadas também. E aí eles começam a discorrer entre eles ali, começam a discutir entre eles ali. Eles falam: olha, nós estamos aqui numa condição que provavelmente nós vamos morrer. Nós estamos aqui numa condição que, se nós continuarmos aqui, nós vamos morrer antes daquele povo que está na cidade. Aí um diz para o outro, fala: olha, já que se nós ficarmos aqui nós vamos morrer mesmo, se nós formos até a cidade, e se porventura os sírios tiverem misericórdia de nós e nos derem o que comer, nós vamos comer e vamos viver. Entretanto, se eles decidirem nos matar, tanto faz, porque aqui nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Mas olha, irmãos, eles começam a ter esse sentimento, não porque eles tiveram do nada, eles começam a ter esse sentimento porque eles começam a ser instrumentos de Deus para libertar aquela cidade. Uma cidade está cercada por um exército, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, há fome na cidade, há desespero, há miséria na cidade, e o Senhor vai usar 4 leprosos para salvar todo aquele povo. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Deus usa coisas e pessoas improváveis para nos abençoar. É assim que Ele faz. Eles estavam ali e eles decidem agir, se movimentar. Eles decidem se movimentar. Só que nós aprendemos com eles também, irmãos, que eles não se prenderam à condição que eles estavam vivendo. Eles não se prenderam ao momento. Eles decidem o seguinte: olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer mesmo. Mas se nós descermos lá e formos mortos, vai dar na mesma. Agora vamos arriscar. Eles viram uma oportunidade, e dessa oportunidade eles decidem fazer aquilo que Deus havia colocado no coração deles. E olha aqui o que acontece, versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para dirigir-se ao arraial dos sírios. Tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia mais ninguém. Espera aí, a cidade não estava cercada? Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Só que no momento que esses 4 leprosos descem até a cidade, eles observam que na cidade não havia mais ninguém. Deus havia se manifestado através da vida desses 4 homens, desses 4 leprosos, e todo o exército sírio havia batido em retirada. Sabe, irmãos, quando Deus colocar a mão sobre essa situação que você está vivendo aí, quando Deus agir nessa situação que você está vivendo aí, nada impedirá dele fazer uma restauração completa na sua vida. Eles chegaram até a cidade e não havia mais ninguém, não havia mais mal nenhum. Eu quero declarar na sua vida, na sua casa, na sua família, que não haverá mais mal nenhum, não haverá mais nada que não venha de Deus, não haverá mais nada que tire a paz da sua casa, não havia mais nada, não havia ninguém. Todo o mal foi quebrado daquela cidade, por intermédio da vida daqueles 4 homens. Mas como isso aconteceu, pastor? O que Deus fez para que isso acontecesse? Nós cremos num Deus extraordinário. Quem crê num Deus extraordinário aqui? Que faz coisas e usa coisas e pessoas improváveis. Olha o que acontece, para você entender o contexto aqui. Olha o que acontece. Versículo 6 e versículo 7. Porque o Senhor fizera ouvir ao arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, e de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros:
Eis que o rei de Israel alugou contra nós reis heteus e reis do Egito, egípcios, para virem contra nós. Olha como Deus faz, irmãos. Esses 4 homens estavam descendo até Samaria, provavelmente para morrer. Eles decidiram, olha, se nós permanecermos aqui, nós vamos morrer de fome do mesmo jeito. Porque eles viviam de esmola, daquilo que o povo dava para eles. Só que o povo estava preso lá, o povo estava cercado, ninguém saía, ninguém entrava. Então eles falaram, olha, se nós permanecermos aqui, pensaram entre eles, escorreram entre eles, se nós permanecermos aqui, nós vamos morrer de qualquer jeito. Entretanto, o que nós vamos fazer? Vamos descer até a cidade. Mas olha o que acontece aqui, irmãos. À medida que eles estão descendo para Samaria, à medida que eles estão descendo até a cidade, diz o texto aqui, que os sírios que estavam cercando a cidade, eles começam a ouvir um grande ruído de cavalos, de um exército de cavalos, de carros, e aí eles começam a discorrer entre eles, olha, talvez alguém lá de Samaria deve ter mandado um WhatsApp ou um e-mail para alguém lá do Egito, para alguém entre os heteus, para que envie um grande exército aqui para nos salvar, porque eles começam a ouvir um grande barulho de exército. E olha o versículo, continuação aqui. E eis que o rei de Israel alugou contra nós, reis dos heteus e reis dos egípcios, para virem contra nós. Agora olha o versículo 7. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estavam, e fugiram para salvar a sua vida, ou as suas vidas. Irmãos, Deus faz algo tão extraordinário, Deus se manifesta de maneira tão extraordinária na vida daquele povo, na vida daquela cidade, na vida daquele rei, que 4 homens leprosos, debilitados, doentes, descendo para a cidade, o povo, o exército sírio, que era um exército poderoso, que estava cercando a cidade, eles ouvem, aqueles 4 homens descendo, mas o Senhor faz com que eles ouçam, como se fosse um grande exército, cavalos e carros, invadindo a cidade. Eles se perturbam entre si e dizem, vamos fugir, porque se nós ficarmos, nós vamos morrer, porque esse exército é poderoso, e a cidade é completamente liberta. Lá atrás o profeta havia dito que, eis que ainda amanhã, neste horário, haverá comida em Samaria. Eis que amanhã, ainda neste horário, haverá comida em Samaria. O profeta havia dado uma palavra, irmãos. Ele diz assim, diz o Senhor, ainda amanhã haverá comida em Samaria. Havia uma palavra do profeta, o profeta havia dito, e a palavra do Senhor não volta vazia. O que nos falta muitas vezes, e eu espero que hoje você tome posse disso, o que nos falta muitas vezes é isso, é a palavra, assim diz o Senhor, que a sua casa será abençoada, assim diz o Senhor, que os seus filhos serão abençoados, assim diz o Senhor, que entre nós não haverá divórcios, assim diz o Senhor, que entre nós haverá paz, haverá prosperidade, haverá provisão, assim diz o Senhor, que entre nós ninguém se desviará, assim diz o Senhor, que entre nós ninguém descerá à sepultura, sem antes ter uma experiência poderosa com o Senhor, assim diz o Senhor. O profeta havia dado uma palavra atrás, e no dia seguinte, o Senhor usa 4 improváveis, para espantar todo aquele exército poderoso, sabe irmãos, que nós aprendemos aqui, o que nós aprendemos aqui, é que toda a nossa ação não fica sem resposta. Aqueles 4 homens decidiram sair do comodismo que eles estavam, da situação que eles estavam ali prontos para morrer, porque eles viviam de esmola, daquilo que o povo dava para eles comerem. Então eles olharam para a situação, se nós permanecemos aqui nós vamos morrer mesmo, vamos descer até lá. Mas eles não sabiam que eles estavam sendo usados pelo Senhor, aproveitaram a oportunidade. Nenhuma ação fica sem resposta. A cidade estava cercada, a cidade estava com fome, entretanto a ação daqueles homens quebrou todo o mal, espantou todo o mal que estava sobre aquela cidade. Sabe irmãos, diz o texto que eles ouviram barulhos e ruídos de um grande exército. Deixa eu falar um negócio para você, e eu quero que você tome posse disso. O barulho que você não consegue fazer,
Deus faz. O ruído que você não consegue fazer, Deus faz. Qual que é o seu papel? É dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, vai na frente, Senhor, vai na frente. Senhor, essa luta não é minha, essa luta é sua. E o barulho e o ruído que você não consegue fazer, o Senhor faz por cada um de nós. Amém? Olha o que diz aí no versículo 7. Versículo 7 diz assim: pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua própria vida. Irmãos, eles fugiram desesperados, porque eles ouviam um som de um grande exército, que na cabeça deles era um exército que provavelmente os mataria. E diz o texto aqui, que eles deixaram lá amarrados, atados, de presente, cavalos e jumentos. Sabe, quando a gente olha para cavalos, e o Salmo fala sobre, o Velho Testamento, no Novo também fala, quando a gente olha para cavalo, o cavalo, ele aponta na simbologia para velocidade. O Senhor, além de libertá-los, o Senhor, além de cuidar, de livrá-los de todo mal, o Senhor estava deixando para eles cavalos, que significa velocidade. E diz o texto aqui, que eles também deixaram todos os seus jumentos e os seus utensílios. Isto fala, jumento fala de força e resistência. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus está preparando para nós um ano com muita velocidade, força e resistência. É isso que Ele está preparando para mim e para você, para a nossa casa, para a nossa família. E diz ainda que todos os utensílios, presentes do Senhor, fala de provisão. Aquela fome, aquela necessidade que eles estavam passando, havia acabado, porque eles fugiram e deixaram tudo. Agora olha que coisa mais bonita ainda. Versículo 8. Olha só, havia fome, dias de muita fome, dias de miséria, dias de caos, dias de confusão. Mas olha o que diz no versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, eles iam morrer mesmo, estavam na entrada da cidade. Eles decidem ir até a cidade, sem saber que Deus estava os usando. Aí o que acontece? Então disseram uns para os outros, aliás, chegando, pois, aqueles leprosos, versículo 8, à entrada do arraial, entraram numa tenda, eram dias de fome, entraram numa tenda, e o que aconteceu aí? Comeram e beberam, e tomaram ali prata, ouro e vestes, e se foram e se esconderam, e voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Irmãos, eram dias de fome, eram dias de caos, eram dias de miséria. Entretanto, no meio desse caos, no meio dessa confusão, no meio desta miséria, o Senhor prepara um banquete para aqueles homens. Você já pensou nisso, irmãos? Você já pensou nisso? No meio do deserto, no meio da confusão, no meio da luta, um banquete sendo preparado para você. Um banquete sendo preparado para você. Não desanime, meu irmão. Não desanime, minha irmã. Prepare o seu coração para aquilo que Deus vai fazer. Prepare, desperte o seu coração para o novo de Deus, para o que Ele vai fazer. No meio do caos, no meio do deserto, no meio da necessidade, Ele prepara um banquete para aqueles quatro homens, e eles comem e bebem fartamente. E não só isso, para eles ali havia ouro, havia prata e havia utensílios que o Senhor havia preparado para cada um deles. Isso é presente de Deus, isso é presente de Deus, isso é cuidado de Deus. Isso mostra para mim e para você, quando nós nos humilhamos. Lá atrás, o rei, que era o líder principal, o rei tira a coroa da cabeça, o rei tira a sua roupa de rei, ele coloca a cara no pó, coloca as suas roupas de saco, coloca a cara na cinza e diz: Senhor, eu dependo de Ti. No dia seguinte vem a palavra do profeta: assim diz o Senhor, ainda amanhã nestas horas haverá comida aqui entre nós. O Senhor usa 4 improváveis, 4 homens leprosos para fazer o milagre, e toda a cidade
está liberta e com farta comida e com farto utensílios. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E Deus diz: olha, eu deixo jumentos, eu deixo os cavalos, para vocês terem força, velocidade, para vocês terem resistência. Deus é maravilhoso. Olha o que diz o versículo 8. O versículo 8 diz assim: chegando, pois, aqueles leprosos entraram em uma tenda no arraial, entraram numa outra tenda, comeram, beberam e foram e se esconderam, e voltaram e entraram em outra tenda, e também tomaram alguma coisa. Sabe, irmãos, no meio da guerra, no meio da fome, no meio do deserto, o Senhor separa um tempo para aqueles homens, um tempo de prazer, um tempo de desfrute, um tempo de deleite. É assim que Deus vai fazer. Talvez os seus dias tenham sido difíceis, talvez os dias que você tem vivido tenham sido dias de prova, mas prepare, guarde o seu coração. O Senhor está preparando um banquete para você, e logo, logo vai se manifestar. Logo, logo vai se manifestar. No meio da guerra, no meio da fome, há um banquete. No meio da miséria, há um banquete. No meio do caos, o Senhor envia a sua provisão. No meio da guerra, o Senhor separa para eles um tempo de prazer, um tempo de refrigério. E eu queria concluir aqui, irmãos, enquanto a banda sobe aqui, eu queria concluir com um texto que nós começamos a ler. E eu queria que você cresce nisso, sabe, irmãos? Queria que você cresce nisso. Eu tenho pregado aqui ao longo dos anos, irmãos, mensagens que nos fazem refletir, mudar de vida. E se você não mudar de vida, se você não se posicionar em algumas coisas na sua vida, Deus não vai agir. Mas a gente precisa entender também que à medida que a gente coloca a nossa cara no pó, à medida que a gente vai diante de Deus e diz: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, a minha vida, essa condição eu coloco diante de Ti, porque eu sozinho nada posso fazer. Essa é a senha para começarmos a ser abençoados. Quando eu me destravo, quando eu tiro toda a minha couraça de força de super-herói e digo: Senhor, vai à frente, Pai, eu não sei o que fazer. Ali começa a ação de Deus sobre a minha causa, sobre a minha necessidade. E no versículo 9 diz assim: então disseram uns aos outros, os leprosos dizendo uns para os outros: não fazemos bem, esse é dia de boas novas. Eles desceram sem expectativa nenhuma. Eles desceram sabendo: olha, se nós permanecermos aqui, nós vamos morrer. Se chegarmos lá e formos mortos pelos sírios, nós vamos morrer também. Então eles desceram sem perspectiva nenhuma. Eles desceram com a perspectiva de: provavelmente seremos mortos, mas vamos ser mortos tentando não morrer de fome. Aí eles dizem uns para os outros, então disseram uns para os outros, depois de encontrar aquele quadro maravilhoso, depois de comerem, depois de se fartarem: este dia é dia de boas novas. Eles falaram: olha, nós precisamos comunicar as boas novas. E nós nos calarmos e esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Prepare-se, porque boas novas estão chegando. Prepare-se, porque boas novas serão anunciadas, não só à casa do rei, mas serão anunciadas na sua casa. Prepare o seu coração, desperte o seu coração para aquilo que Deus vai fazer. Talvez você não consiga enxergar, como aqueles homens não enxergavam, descendo para a morte. Entretanto, que o Senhor nos dê olhos espirituais para enxergarmos aquilo que Ele vai fazer entre nós. Amém? Vamos ficar em pé. Queria orar.